Amém. Pessoal que está online. Aguarde aí o pessoal entrar. Pessoal, hoje eu estou sem o fone, então eu vou pedir um pouquinho de compreensão no som. Eu não sei se vai ficar bom. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Se o som estiver bom, dá um joinha para nós, tá bom? Se o som estiver bom. Como nós vamos fazer hoje sem... Hoje eu não trouxe um fone de ouvido, porque fica melhor, né? Fico mais próximo, mas hoje eu estou mais longe, então, tá bom? Bom, eu convido vocês a orar, nós vamos orar. Quem tiver aí já acompanha a oração conosco. Vai abrindo no Salmo de número 15, Salmos de número 15, e vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo e Bendito, no nome de Jesus, eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Amém. Esse é o Salmo de número 15 que fala sobre o cidadão dos céus. E eu quero frisar o versículo de número 3 e o versículo de onde vemos tantas coisas diferentes hoje em dia, né, irmãos? Pessoas que difamam o próximo, que sem temor fala mal da vida alheia, que sem temor desrespeita aqueles que são verdadeiros cristãos, são cristãos desrespeitando cristãos. Então esse texto mostra que devemos ter uma posição totalmente contrária a isso daí. Amém? Hoje nós vamos cantar só um louvor. Eu não sei como é que vai ficar o som do violão hoje, mas vamos tentar, tá bom? Vamos lá? A paz do Senhor, boa noite. Amém. Te dar o louvor que é devido.
Graças a Deus. Amém, irmãos. Deixa eu lembrar os irmãos que nós estamos na Semana da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero bate o martelo fixando as suas 95 teses na porta do templo de Wittenberg, protestando contra o sistema católico predominante. Então, nós precisamos lembrar, e como nós somos uma igreja reformada, eu preciso lembrar que até os louvores que cantamos são louvores que exaltam o nome do Senhor, como por exemplo esse que acabamos de cantar. O culto, na nossa ideia e na visão bíblica, deve ser para Deus e não para o homem, né? O louvor, a adoração, ela tem que ser teocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, voltada para Deus e não voltada para o homem. Então é por isso que nós às vezes falamos coisas da forma que falamos, mostramos a Bíblia tal como ela é e adoramos a Deus da forma bíblica, servimos a Deus e o culto é para Deus da forma bíblica, tá bom? Eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos dar início à segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, o capítulo 1, onde Paulo tem um tema, uma temática para 2 Timóteo sobre a perseverança inabalável na fé. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, dirigido ao seu filho Timóteo também, filho na fé, claro, aproximadamente no ano 67 depois de Cristo, tá bom? E pelo que tudo indica, essa foi a última carta do apóstolo Paulo, tá bom? Foi escrita quando Nero procurava impedir a expansão da fé cristã em Roma e perseguia severamente os crentes. Então nós temos que aprender bastante sobre este livro, que é uma carta pastoral. Então nós estamos falando das cartas pastorais e aí nós vamos começar a aprender. E eu já dei a introdução desse livro, né? É importante lembrar que Paulo escreveu também antes da sua execução, porque ele vai para Roma, chega lá, ele é decapitado, ele morre pelo evangelho. Ele não morre por causa de política, ele não morre porque ele cometeu um crime. Ele estava preso em Roma e ele não estava preso por causa de política, ele não estava preso por causa de ilícitos que ele tinha cometido, o que é totalmente diferente do que nós vemos nos dias de hoje, de homens que se dizem de Deus, se intitulam de pastores, e aí a gente vai ver o camarada tá levando dinheiro dentro da Bíblia, levando dinheiro dentro da cueca, se intitula pastor e daqui a pouco se envolve na política e corrompe totalmente. E nós já falamos sobre a nossa posição, cremos que um cristão deve se envolver na política, porém um pastor que dirige uma igreja não. E aqueles que querem ser político devem deixar a direção da igreja, eles devem deixar o púlpito. Pastor na política não. Não temos nada contra um cristão se envolver na política, mas o pastor foi levantado por Deus para pastorear, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui, nesse livro, ele nos traz algumas verdades, não só sobre o seu ministério, como eu acabei de falar, ele nos traz sobre o seu ministério algumas verdades que ele ensina para Timóteo, de forma que
os pastores e aqueles que são líderes devem aprender a seguir da mesma forma, tá bom? Então vamos lá para 2 Timóteo, capítulo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de alegria. Vamos dar uma paradinha por aqui e em seguida a gente continua. Eu quero convidar você a orar para que possamos ter revelações do Espírito Santo para aplicar a palavra de Deus, fazendo uma exegese, ou seja, extraindo da Bíblia verdades para as nossas vidas. Pai Santo e bendito, no nome de Jesus eu te peço que nesta noite perdoe os nossos pecados, nos dê graça, que possamos aprender a Tua palavra tal como ela é, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós começamos a entender na carta do apóstolo Paulo a Timóteo que ele já se coloca numa posição de servo. Isso mostra a liderança do apóstolo Paulo, que é uma liderança totalmente diferenciada daqueles que nós vemos hoje em dia e daqueles que se colocam numa posição superior ou de superioridade. É verdade que devemos aprender que aqueles que querem ser maior, eles precisam aprender a ser o menor. A ideia do reino de Deus, de um líder, é que se ele quiser ser grande, ele precisa ser menor. A ideia do reino de Deus não é de um déspota que governa o povo de Deus com um chicote nas mãos. Ele deve se pôr numa posição de servir aos irmãos. Certa vez um pastor ia fazer uma conferência e ele chega no lugar onde estava preparado a conferência um pouco mais cedo. Tinha acontecido uma chuva como aquela que aconteceu ontem e alguns irmãos não chegaram no horário, inclusive os que estavam organizando o evento. Então, este pastor chamou alguns irmãos e disse o seguinte: tem diáconos aqui em nosso meio? E aí alguns pastores se apresentaram e falaram assim: os diáconos não vieram hoje. E aí o pastor falou assim: que pena, eu pensei que todo pastor era um diácono. Isso deveria ser verdade no nosso meio. Por quê? Qual é a função de um diácono? Diácono, vem da palavra do grego diaconia, que é aquele que serve à mesa, que ajuda nos serviços do templo, da igreja, na manutenção dos irmãos, ajudando os irmãos. Isso é a função do diácono. Ou seja, Paulo está ensinando aqui que todo líder deve servir. Todo líder deve estar disposto a cumprir uma função de diaconia. Por isso que ele começa o texto dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Agora Paulo se coloca numa outra posição também. E ele começa a deixar claro que ele era apóstolo pela vontade de Deus. E por que nós devemos entender assim? Preste atenção. Hoje em dia tem muitos homens que dizem ser pastor, dizem ser de Deus. E naquele tempo o apóstolo Paulo já era contestado no seu ministério. Aparecia outros homens. Por exemplo, quando você pega a igreja de Corinto, aparecia outros líderes, fazia a cabeça ou
entrava na mentalidade dos irmãos, e os irmãos, como era muito fraco de memória, de ideia, já seguia aquele líder, e o apóstolo Paulo parecia que era um ninguém, sendo que ele mesmo tinha levantado aquela igreja. Então Paulo, ele vai se colocar numa posição em que ele reivindica o seu próprio ministério. E é isso que ele começa falando aqui no versículo de número 1. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Não é porque você acha ou não, não é porque você quer ou não, não é porque você pensa de uma forma, não. Ele está dizendo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, quer você queira ou não. É assim que deve ser a atitude e o pensamento de um homem de Deus. Tem muita gente que me odeia, tem gente que não gosta de mim, e eu só tenho uma coisa a dizer, eu não posso fazer nada com quem não gosta de mim, simplesmente, infelizmente, quem está perdendo são eles. Por quê? Porque quem me chamou foi Deus, a ponto dele mesmo dizer o seguinte, que ele guardava o depósito que foi feito nele, que ele era dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, é isso que nós devemos ter convicção de que quem nos chamou foi Deus, não é porque você acha que eu não sou. Por exemplo, vocês bem conhecem que na minha página, nas minhas redes sociais, às vezes eu posto algumas coisas e alguém diz, eu não concordo com essa ideia. Mas por que você não concorda? Porque a sua ideia, ou a ideia de muitos, infelizmente, não é uma ideia bíblica. E qual é a minha função? É trazer o pensamento das pessoas para dentro da palavra de Deus, para fazer elas pensarem de forma bíblica, mesmo quando não gostam do que eu posto, do que eu escrevo, do que eu falo. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que devemos pensar da forma bíblica. Não vos conformeis, Romanos capítulo 12 diz, versículo 2, mas não se conformem com a mentalidade deste mundo, transformem a mente de vocês de acordo com a mentalidade de Cristo, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui é trazendo os seus ouvintes, o seu filho Timóteo e os irmãos da igreja a pensarem de forma bíblica, de forma em que eles entendam que o chamado dele, de Paulo, era chamado por Deus e de Deus. No versículo 3, ele começa falando uma outra questão, e ele diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo estava preso em Roma, ele estava triste, ele estava um pouco desanimado, desejando ver Timóteo, inclusive desejando ver alguns irmãos. Imagina a mentalidade de um pastor, de um apóstolo que fez tanto pela obra de Deus. No final da vida, ele está preso com os olhos e com a mente no céu, porque ele sabia que ele ia morrer, e ele vai dizer isso, que morrer para ele era Cristo, viver era lucro. Ele vai dizer isso, mas ele não deixa de ser humano, ele não deixa de ser uma pessoa que tem sentimentos. E infelizmente eu quero entrar numa questão que a igreja, ou que muitos têm esquecido em relação aos homens de Deus, aos verdadeiros líderes, porque as pessoas pensam que nós somos verdadeiros robôs. As pessoas pensam que o líder, ele é obrigado a ser forte o tempo todo. Pastor, você é pastor, então você tem que suportar. E escute o que eu vou dizer, o que fazem com muitos homens de Deus e pastores hoje em dia nas igrejas, é quase subhumano, é desumano o que fazem com os homens de Deus. Massacram, caluniam. Eu
já fui tão caluniado. Perseguem. Se o pastor não aparecer com um carro novo é porque está roubando. Pastor já é taxado de ladrão. Agora eu vou fazer uma comparação aqui com vocês, e eu não quero entrar em questão de religião, mas eu só quero fazer uma comparação em questão financeira de igreja, em institucional financeira, para vocês entenderem que nós não somos bobo e que ninguém é bobo. Eu tive um pastor que foi pai de santo. E ele se converteu, e depois que ele se converteu, passou por um processo e hoje ele é pastor. Um dia nós estávamos conversando e ele disse o seguinte: quando eu era pai de santo, eu cobrava em um trabalho meu, 29 mil reais, 30 mil reais, e o pessoal espírita pagava sem reclamar. 50 mil reais. Ele disse que já cobrou 100 mil reais por um trabalho. Mas o pastor, quando fala de dízimo e oferta da forma bíblica, é ladrão. E a questão é que quando nós vamos tratar, parece que nós não temos família, parece que nós não temos vida, nós vivemos 100% de espiritualidade divina. Pastor não come, não paga conta, não paga água, não paga aluguel. Então o que fazem hoje em dia, gente, é desumano com os pastores. Então Paulo está falando aqui que ele deixa muito claro o seu sentimento. Ele está fragilizado sentimentalmente, e muitas vezes nós ficamos também fragilizados sentimentalmente, emocionalmente, financeiramente. Próximo passo, versículo de número 5, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habitou em ti. Agora Paulo deixa claro que aquele irmão, filho na fé dele, que ele está depositando a confiança, que era Timóteo, ele lembra da fé dos seus antepassados, ou seja, ele lembra o testemunho de Timóteo. Isso mostra que um líder, ou aqueles que desejam o episcopado, como nós falamos já nos ensinamentos passados, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, ele deve ter um bom testemunho. A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Acho que a semana retrasada nós falamos como é que é o preparo de um obreiro. Primeiro ele é separado, aí ele é provado, é observado, a igreja está acompanhando, né? E à medida em que ele vai sendo confirmado ministerialmente, passado um tempo, nós aí sim ordenamos esses ministros. Aliás, deixa eu explicar, porque tem muita gente que tem costume, né? Faz mandinga, faz sincretismo, pega o óleo lá e sai ungindo todo mundo, né? A unção na Bíblia é para ordenar os ministros. E é por isso que nós separamos os ministros, passamos por um período de aprovação, e se aprovado, aí sim nós ordenamos. Do contrário, nós não podemos fazer isso. E Paulo está lembrando que Timóteo era um obreiro aprovado. Versículo 6: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Agora Paulo lembra que quem chamou Timóteo também foi Deus, e que ele não deveria se acovardar ante as dificuldades que ele iria enfrentar. Porque
quando nós entramos no ministério, é certeza que já vamos enfrentar muitas dificuldades, mas quem nos chamou foi Deus. E não é por causa das dificuldades que nós vamos desistir. Deus está conosco. E aí ele lembra do dom que há em ti. Desperta, trabalha, veja naquilo em que você foi chamado e ponha em prática, exerça aquilo pelo qual Deus te chamou. E é isso que você deve fazer. Se você tem um chamado de Deus para ser um diácono, você deve trabalhar na igreja como um diácono. Você foi chamado por Deus para ser um pastor, então você já deve ir tratando a sua vida tal como um pastor. No tempo certo, Deus vai saber te levantar. No tempo certo, Deus vai saber. Versículo de número 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, Paulo está lembrando a Timóteo que pelo fato dele estar preso, poderia ser que ele teria aquele sentimento, o pastor está preso. Mas isso não deveria ser motivo de vergonha. Até porque Paulo não estava preso porque ele roubou, porque matou. Paulo não estava preso porque ele cometeu um ilícito. Paulo estava preso por amor ao Evangelho. Isso não está longe de nós. E eu vou te explicar o porquê. Supondo que um governo começa a perseguir a igreja. E agora nós não... Deixa eu te explicar, bem claro. Chegamos à beira disso nos governos passados. Vou te explicar. Em algum governo passado, para quem não sabe, teve uma cartilha chamada cartilha petista. E eu não estou falando de governo A, B, C ou D, eu estou falando de fatos. Essa cartilha obrigava que um pastor fizesse um casamento homoafetivo. Caso o pastor não fizesse um casamento homoafetivo, ele, de acordo com a lei que estava sendo implantada, sairia algemado da sua igreja, porque aquele casal homoafetivo iria denunciá-lo e agora a polícia ia vir e prender o pastor. Então nós chegamos à beira desse tipo de perseguição. E aí é o importante você saber em quem você vai votar, para quando chegar lá na frente você não sair prejudicado quanto à sua fé. Bom, mas esse não é o caso. A questão é que se tivesse aprovado esta lei, supondo que fosse aprovada, tem muitos pastores que iriam fazer casamentos homoafetivos para não ser preso. Agora, você ia fazer, pastor? Eu não, e eu ia ser preso. Porque a Bíblia, em Romanos 1, Levíticos 21, e em vários outros textos da palavra, carta de Paulo próprio aos Coríntios, ele vai explicar, Apocalipse, ele vai explicar, é contra essa prática. Então eu ia ser preso, para não ir contra a palavra de Deus. Para os irmãos que congregam na nossa igreja, isso deveria ser motivo de vergonha? Se de fato são verdadeiros cristãos, isso deveria ser para a igreja um motivo de alegria e de honra, porque tem um pastor, tem alguém que sofreu, mas não abriu mão da fé bíblica. Então Paulo está chamando Timóteo e dizendo, não se envergonhe, meu filho. Vamos prosseguir no texto? Versículo de número 9. Que nos chamou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Ou seja, Deus nos chamou desde antes do século. Antes da criação do mundo, Deus já olhava para nós, olhava agora e já nos via como santos e eleitos nele. Versículo de número 10. E que é
manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para a qual fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, Deus é poderoso para nos guardar até aquele dia. Se eu morrer por causa do Evangelho, se você morrer por causa do Evangelho, defendendo o Evangelho, se você for preso por causa do Evangelho, Deus nos guarda, e quando chegar lá na glória, nossa vaga está garantida. E é isso que importa para o cristão. O cristão deve andar na terra sabendo que ele não é dessa terra, ele é peregrino, está de passagem, e a nossa terra está lá no céu. É lá que é a nossa morada. Aqui nós estamos de passagem. Versículo de número 13. Versículo de número 13, olha o que ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ou seja, já tinha gente que envergonhava de Paulo pelo fato dele ser preso, mas a questão é que pela prisão dele, infelizmente muita gente abandonou, e isso acontece nos dias de hoje. O pastor está preso por causa que alguma coisa de errada tem. Peraí, precisa ver se ele não é um homem fiel e às vezes está sendo perseguido. Mas tem gente que nos abandona por nada. Ô fulano, por que você saiu daquela igreja? A igreja é séria, o pastor é sério. Ah, porque eu ouvi falar. Mas você ouviu falar, mas você não tem prova, você não sabe? Não sei. Isso acontece. As pessoas nos abandonam, nos deixam a ver navios. As pessoas não têm amor, não têm misericórdia, as pessoas não têm afeto natural pelo próximo. Para muita gente, o próximo é um bicho, é um animal. Pecou, joga fora, não presta, é descartável. Não é isso que Paulo está falando. Vamos prosseguir no versículo de número 17. E ele vai terminar dizendo esse capítulo o seguinte: antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, e que me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Agora Paulo está lembrando daqueles que o ajudaram nas suas prisões, dizendo que Deus não iria deixar passar em branco aqueles que estiveram com Paulo nos momentos mais difíceis da vida dele, e que isso ia ser modelo para Timóteo também, porque com Timóteo não ia ser diferente, comigo não vai ser diferente, com homem de Deus nenhum, com mulher de Deus nenhuma vai ser diferente, pois no mundo nós vamos ter aflições. O que o Senhor nos promete é ter bom ânimo, e Ele promete o seguinte: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Quando passarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Essa é a promessa do Senhor, Ele está conosco. E que Deus vai recompensar aqueles que lutaram comigo, aqueles que lutaram com Paulo, aqueles que lutaram com Timóteo, aqueles que lutaram com os homens de Deus, pela causa do Evangelho. Essa é a palavra de Deus, esse é o ensinamento, e Paulo está ensinando Timóteo a lutar pela causa do Evangelho e aprender a discernir sempre as nossas voltas. Alguns vão nos abandonar no meio do caminho, outros vão estar conosco até o fim. Isso nos alegra. Alguns vão entender que de fato nós somos humanos, somos gente, e outros, infelizmente,
vão nos descartar como a escória da sociedade. Já tem gente que diz que de fato a religião é o ópio da sociedade e não querem saber de igreja, não querem saber de pastor, e são crentes, são evangélicos. Então esse tipo de gente, infelizmente, que Deus conceda misericórdia a eles. Mas a nossa causa, a causa do evangelho, nós lutamos até o fim. Aos meus irmãos, aos meus amigos, aqueles que nos acompanham, que Deus abençoe vocês. Eu louvo a Deus porque na Missão Bethesda nós temos gente que de fato chora conosco. Gente que chora conosco, gente que se alegra conosco, gente que está conosco desde o início da obra. Vamos fazer 12 anos de Missão Bethesda. Nesses 12 anos nós tivemos momentos de alegria, momentos de tristeza, e alguns desses irmãos choraram conosco, se alegraram conosco. Então, você que congrega inclusive em algum ministério sério, ajude o pastor que é o seu pastor, que você congrega. Aqueles que não congregam em um ministério sério, infelizmente, eu tenho que te dizer, sai desse lugar e procura uma igreja séria. Mas a causa do evangelho vai permanecer até a vinda de Cristo. Amém? Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e bendito, obrigado por esta noite, Pai. Eu tenho certeza que o evangelho foi anunciado neste lugar, que esta live seja uma bênção para aqueles que estão assistindo e para aqueles que vão assistir. Te louvo e te adoro, Pai. Obrigado pela força que o Senhor tem nos dado, pois o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Obrigado pelo chamado que o Senhor tem feito, não só a mim, mas aqueles que de fato são eleitos desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.